Eu quero explicar ali pra vocês. A eternidade só tem dois lugares pra gente passar a eternidade. E temos que escrever enquanto estamos com vida e consciente. Depois da morte, sexo e juízo. Depois da morte não adianta sacrifício. Não adianta nada. Depois de morrer, alguém vai celebrar, vai celebrar isso que não adianta mais. Tem que entregar a vida para Jesus, buscar o Senhor, ler a Bíblia, entender o que é salvação. Viu? E a Bíblia diz que a eternidade sem Jesus vai sofrer eternamente. Onde o bicho não morre, nem o fogo apaga. E não deu crédito à palavra de Deus. Disse, então eu tenho minha religião. Religião não leva para o céu. Quem leva para o céu é Jesus. Se religião levasse para o céu, não preste a Jesus ter vindo sofrer por nós. Porque a pessoa diz assim, a minha religião foi a primeira, mas não foi necessário. E toda a primeira religião foi que mataram Jesus, crucificaram Jesus, mataram os discípulos, crucificaram os discípulos. Então, olha, é dois caminhos. Salvação e perdição, céu e inferno. E o caminho para o céu é Jesus. Não existe outro. No dia do juízo alguém vai dizer, ninguém vai ter, não, eu tinha minha religião. Não, o que é isso? Eu era religioso, tinha religião. É cheio de religião. Mas salvação é só por Jesus. E tem que correr logo para os pés de Jesus. Confessar Jesus como Salvador e Senhor, porque Jesus está voltando. Nós estamos aqui lutando para a eleição de 2026, mas não sabemos se vamos chegar lá. Porque Jesus pode voltar antes. E aí vai ficar eleição, vai ficar tudo. E agora é só a gente a eternidade com Jesus. Pilastra da Verdade. Na igreja onde eu congreguei, numa bizarrice, na primeira bizarrice onde eu congreguei, quando eu era bizarro, quando eu era burrico, tinha um cidadão que congregava lá, que o nome dele é Diva, né? Apelido dele, Diva. Ele era tocador de violão. Mas era um cidadão bem simples, bem simples. Quando alguém falava uma coisa que ele ficava assustado, ou então alguma coisa que ele ignorava, aí ele dizia assim, o que menino é? Era isso mesmo, cara. Até a gente ri porque eu imito, meu irmão também imita ele. O que menino é? Não, A gente falava, ei, Diva, aconteceu isso e isso e isso, moço. O que menino é? É o que menino é? Não, ria demais dele. Inclusive o construtor da vinheta do canal Pilastra da Verdade, Roberto, conheceu muito Diva, e também Roberto congregou comigo, esse Roberto que é construtor da vinheta do canal Pilastra da Verdade. Ele congregou comigo na época. E Roberto enchia muito o saco de Diva. Aí Diva falava assim, é o que, Roberto, é? Vai se converter, é? Vai orar, Roberto, é? Não, é o que, menino, é? Não, Nunca esqueço, um abraço pra Diva. Até hoje continua na bizarrice religiosa, bem velhinho, mas continua na bizarrice religiosa. Porque tem muitas pessoas que não tem jeito, não. Essa senhora, vocês viram aí, ela falou tantos absurdos em pouco tempo. Falou não. E não conseguiu nem falar direito, né? Ela falou que tem bicho no inferno que não morre. Onde o bicho não morre. Depois ela fez uma comparação do bicho com a consciência, né? Do ser humano. Eu acho que bicho, eu acho que ela tem na garganta dela. Como dizia meu avô. Essa véia sabe de nada. Quando alguém falava uma coisa que meu avô não concordava, ele olhava assim, tu sabe de nada, bosta. Tu sabe de nada, bosta. Aí ele dizia, tu não sabe nem que dia é sábado. Então a coitada da véia, que é uma linguagem bem interiorana, né?
Mas vamos educar mais a fala. Esta senhora aí, religiosa, totalmente equivocada. Coitada. Coitada. Eu tenho muita pena. Eu acho que ela se chama Hilda, né? É uma senhora impregnada com religião, fanática, e ela falou umas besteiras, pregando no ônibus, como se estivesse abafando. E ela falou de eternidade, só tem 2 lugares para passar a eternidade, no céu e no inferno. E ela falou que o inferno é lugar de tormento eterno, de dor eterna, sofrimento eterno. Que Deus bom, maravilhoso, que ama seus filhos, né? E ela não sabe nem o que dizer, coitada. E teve uma hora que ela falou o seguinte. Vocês observaram que ela falou sobre a religião. Contra a religião, né? Que religião não salva, mas Jesus salva. A religião não salva, mas Jesus salva. Só que eu até falei isso em outro vídeo, eu refutando o Hernandes Dias Lopes, e vou falar agora de novo, refutando esta véia. A coitada da véia nem sabe, nem nunca estudou, coitada, nem nunca pesquisou, é só uma crença e o que aprendeu de charlatão em cima de tribuna. Com certeza ela aprendeu de charlatão, pastor, charlatão, vigarista em cima de tribuna. Ela aprendeu isso aí. Ela nem sabe que religião e Jesus é uma conexão. O Jesus mentiroso ou seja, a mentira do livro. Não existe Jesus mentiroso, porque para ser mentiroso tinha que existir para ser mentiroso. Se existiu algum, era mentiroso, tá? Dizendo ser Jesus. Qualquer um que diz que é Jesus ou é Messias ou a puta que pariu, é tudo mentiroso. Então é o seguinte, essa senhora, ela não sabe que religião e Jesus estão conectados, tá? Porque religião é a religação de pessoas do pecado para Jesus, saindo do pecado e entrando ali no evangelho da mentira. Religião. A palavra religião, hoje ela se classifica com muito mais força no cristianismo do que em qualquer outra religião. Olha que qualquer segmento místico, acreditando em transcendente, qualquer grupo organizado ali com um nome, com uma placa, tudo é religião, tá? Tudo é religião. Mas a palavra religião, ela se aplica ainda mais severa, mais forte, mais incorporada no cristianismo. Então a pessoa que diz que tem Cristo, que vai para o céu, que tem a salvação é Jesus, e fala mal da religião, da palavra religião, essa pessoa está contra o que ela mesma está pregando. Porque não tem como estar no cristianismo, ser cristão e não ser religioso. E cristão é o pior religioso que existe. Disse, então eu tenho minha religião. Religião não leva para o céu. Quem leva para o céu é Jesus. Se religião levar para o céu, não preste a Jesus ter vindo. Sofrer por nós. Porque a pessoa disse assim, a minha religião foi a primeira. Mas não foi necessário. Então a primeira religião foi que mataram Jesus. Crucificaram Jesus, mataram os discípulos, crucificaram os discípulos. Porque é um religioso místico que acredita no judeu, em que, segundo o que colocaram na mente dele ou dela, morreu, ressuscitou, foi para um céu, vai voltar para buscar um povo e tem 2000 anos e o cara não mete a cara porque não está em lugar nenhum. Tá? Então, religião e Cristo não tem como separar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, do Hernandes Dias Lopes, falando sobre misticismo, religião
e Jesus, ele separando o misticismo, a religião de Jesus. Não tem como, cara. Então, vocês observam o tanto do desconhecimento que tem na mente deste povo. Então, esta senhora, coitada, ela está sendo embriagada com a religião e querendo jogar a embriaguez dela para outras pessoas no ônibus. E o problema é que aquelas pessoas que estão ali naquele ônibus onde ela estava pregando, que estavam ali onde ela estava pregando, as pessoas acreditam no que ela está falando. Que tem que aceitar um Jesus, um judeu, um cara que não ajuda nem o povo dele lá, que está lá sofrendo, perecendo na guerra. O cara não ajuda nem as crianças o cara não ajuda. As crianças de Israel ele não ajuda, nem de Israel, nem de Gaza, nem do Irã, nem de lugar nenhum. Ele não ajuda nenhum tipo de criança, não ajuda nada. O cara não aparece pra nada, não existe, não tá em lugar nenhum, não houve nada. Agora mesmo, esta moça que morreu, né, que o Jason o Ferreira fez até um vídeo falando sobre ela, Juliana, que ficou ali contando com a ajuda de alguém, que caiu daquela ribanceira lá, e mais de 48 horas esperando um resgate, uma ajuda, e não. E ela veio a óbito. Quantas vezes ela deve ter chamado por este Jesus, por este Deus? Quantas vezes? Será que ela não chamou? Mesmo porque não era ateia. Aí vem uma senhora dessa, coitada, entra no ônibus pra falar besteira. Falar merda, não sabe nem o que tá falando. Pregando um besterol. Ela acha que quando ela morrer, ela vai pro céu. Ela acha que quando ela morrer, ela vai ficar do lado de Jesus. Aí gente da família dela vai estar no inferno, né? Com certeza, porque com certeza nem todos da família dela são cristãos igual ela é. Com certeza. Ou então de correntes sanguíneas. Vão estar no inferno e ela no céu, tranquilamente no céu. Porque ela escolheu este evangelho, aceitar esse Jesus. Só Jesus é que dá salvação, só Jesus. Religião não. E religião e Jesus é a mesma coisa. Ter Jesus e não ser religioso é a mesma... é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa de você chupar limão e não fazer careta. Você consegue? Você consegue chupar um limão bem azedo, bem ácido e não fazer uma caretinha? Só de falar limão aqui, já tem gente aí que tá assistindo. A mente já criou um efeito aí e já tá fazendo uma caretinha. Falar que tem Jesus e não tem religião, e que Jesus e religião são duas coisas distintas, diferentes, é a mesma coisa de chupar o limão e não fazer careta. Não tem como, cara. Porque religião e Jesus são conectados. Porque a palavra religião significa religare. Foi desligado no pecado original de Adão e foi religado em Jesus. Isso é o misticismo e a mentira religiosa que implanta nas pessoas. Mas é assim que eles acreditam. Então, quando eu converso com um religioso que ele diz que ele não é religioso, eu tenho hora que dá vontade de rir. Mas ao mesmo tempo eu fico com dó. Porque o cabo não sabe nem o que está dizendo. Todo cristão, todo islâmico, todo judeu do judaísmo, todo da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todo espírita, todo que acredita no misticismo é religioso. Só que a palavra religião se aplica com mais força para o cristianismo. Então, se você é cristão e dizer que não é religioso, é a mesma coisa de chupar limão e não fazer careta. Você conseguir fazer isso, chupar um limãozinho assim bem e não fazer nenhuma caretinha, não, fica aí. Então, esta senhora está totalmente equivocada. Esta senhora está enganada, enganando pessoas. Tudo que ela está falando, gente, é tudo mentira. Ela é mentirosa, Anthony.
Não estou dizendo que ela é mentirosa, eu estou dizendo que ela está falando uma mentira que foi contada para ela e que na mente dela foi transformada numa verdade. E é uma verdade mentirosa, ou seja, existe verdade mentirosa, Anthony? Existe sim, é uma mentira enrustida numa verdade. Tudo que tem dentro de qualquer igreja, qualquer religião, qualquer denominação, qualquer movimento religioso é mentira enrustida de verdade. Todos esses religiosos são mentirosos e muitos sem saber que estão mentindo. Esta senhora talvez não sabe que ela está mentindo, porque ela pensa que ela está falando a verdade. Só que quando ela morrer, acabou. Vai pra tumba. Vai virar o quê? Um corpo podre. Podre, comida de lavas e bactérias. E aí some, acabou. É como se nunca tivesse existido. Volta a ser aquilo que ela era antes de nascer, nada. E fica, coitada, nessa idade, em vez de se cuidar da garganta dela que não tá muito boa, cuidar da saúde dela, não, fica aí falando besteirol, acreditando em besteira. E é assim que o Brasil é. O Brasil é isso aí. Não tem outra coisa. Tem outra coisa? Então a gente tem que rir pra não chorar deste povo, mas a gente tem que rir do que esse povo apronta. Não é rir da característica física da pessoa. Não, é rir do que a pessoa propaga e acredita e passa pras pessoas como se fosse uma verdade. E não consegue provar nada, não consegue curar uma mosca. Não consegue. Uma senhora dessa, coitada, com a fé dela, não consegue curar uma mosca. E fica falando besteira, falando bosta. Mas que ela se cuide, que cuide da saúde dela, nada contra o ser humano. Minha crítica tá no campo das ideias e eu vou criticar sim. Eu sou muito criticado também, eu não importo pra isso. Ultimamente eu tenho sido muito atacado aqui nos meus canais, mas eu não importo pra isso, eu não ligo pra isso. Olha a minha cara de preocupado. Porque eles têm também a liberdade deles de me criticar, de me xingar, colocar apelido em mim. Eles podem fazer o que quiser, pode chamar de herege, pode chamar de incrédulo, pode chamar de demoniado, pode chamar da puta que pariu. Eu não tô nem aí, eu como tudo com farinha e pimenta, eu não ligo. Mas eu também posso criticar eles. O pau quebra na casa de Noca aqui, meu amigo. Aqui o bambu geme. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Não acredite na véia, não acredite nesta véia, a véia tá mentindo. Pilastra da Verdade.